Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos aqui mais uma vez com alegria para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. O tema de hoje é do Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. É das questões 330 a 343, o prelúdio da volta. O que vem a ser prelúdio? É o sinal de que alguma coisa tende a acontecer, um prenúncio, um auto preliminar, um primeiro passo para alguma coisa, a primeira etapa para determinado desfecho. Isso significa que nessa parte do Livro dos Espíritos, vamos tratar então do processo da preparação para reencarnar. Um espírito se encontra na erraticidade, isto é, do período entre uma encarnação e a outra. E chega aquele momento em que se aproxima o tempo de voltar a uma experiência encarnada. Como o espírito experimenta esse processo? Como ele se sente? Será que ele percebe que esse momento se aproxima? E se isso é verdade, como ele sente essa aproximação? Será que ele consegue participar na tomada das decisões necessárias a um sucesso desse evento tão importante? Será que todos participam? Vamos então às questões desse item. A primeira questão, a 330, pergunta Kardec se sabem os espíritos que está na época em que reencarnarão. A resposta dos nossos companheiros da espiritualidade é muito interessante. Pressentem-na, como sucede a um cego que se aproxima do fogo. Eles sabem que tem que retornar a um corpo, como a gente aqui encarnado sabe que vai morrer algum dia, mas ignoram exatamente quando isso se dará. Essa imagem utilizada na resposta de como os espíritos percebem como está chegando a hora de voltar e compara com o cego, nós não somos cegos nessa encarnação. Mas se fecharmos os olhos e andarmos na direção de uma fogueira, à medida que vamos nos aproximando do fogo, nós percebemos isso. Pois, de alguma forma, mesmo com os olhos fechados, isso nos impacta através de outros sentidos. Não é assim? Portanto, acontece da mesma forma com os espíritos na proximidade do momento de reencarnar. E nós, quanto mais próximos estamos do fogo, mais fica intensa e nítida a percepção através dos nossos sentidos. Não é assim mesmo? Então, quanto mais próximo da hora do renascimento, maior é o impacto para o princípio, para o espírito reencarnante. E quanto à hora de renascer e a comparação com a nossa consciência enquanto da hora de morrer, é bem simples, mas é direta. Se eu aqui, enquanto encarnado, eu tenho certeza que em algum momento eu vou desencarnar, que eu vou voltar ao mundo espiritual. Eu tenho essa certeza. Mas eu sei exatamente quando eu vou precisar voltar? Não sei. Então, para o espírito que se encontra na erraticidade, a consciência de que em algum momento precisará deixar o mundo espiritual e retornar ao mundo material através da encarnação é uma certeza, mas isso não indica para ele necessariamente quando será, nem como será. No item A dessa mesma questão 330, Kardec questiona, então, a reencarnação é uma necessidade da vida do espírito, assim como a morte é o da vida corporal? A resposta é a mais simples possível. Certamente, assim é. Não há mais nada a dizer.
trata-se da certeza de como se dá esse nosso processo da evolução espiritual. Em alguns momentos encarnados por um certo tempo, depois desencarnamos, ficamos mais algum tempo no plano espiritual, nos preparando para uma próxima encarnação. É assim que funciona. O que nós estamos estudando aqui nesse momento é como se dá essa preparação, essa percepção para um espírito que se encontra no mundo espiritual, desse momento de que ele realmente reencarnará mais uma vez. É importante também recordar, falando sobre a reencarnação, um pouco antes, no Livro dos Espíritos, a questão 166, que é a seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ainda não 66, só que no item A. Os espíritos nos respondem que, depurando-se, a alma, sem dúvida, experimenta uma transformação. Mas para isso é necessária essa prova da vida corporal. E para fechar esse conceito da reencarnação, tem o item B ainda da questão 66, quando Kardec, diretamente, para não deixar dúvidas, pergunta: a alma passa então por muitas experiências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Ainda tem um item C nessa questão. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarne em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. E aí, não 67, já que a gente entendeu qual é o processo, como funciona, Kardec pergunta: e qual é então o objetivo de cada reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde a justiça? Então, qual é o ponto que é trazido aqui? Né? Que dentro desse processo das múltiplas encarnações, sustentando o nosso processo de evolução espiritual, que no nosso caso, nesse momento, significa encarnações sucessivas num planeta de provas e expiações, passaremos por esse processo e a cada oportunidade que nos é dada, iremos expiar algumas faltas e provar que já alcançamos alguma cota adicional de virtudes na nossa caminhada. E a fazer indo isso, nós estaremos contribuindo para a melhoria da humanidade terrena, porque a melhora da humanidade terrena é feita através da contribuição de cada um de nós. Na questão 331, voltando a justamente os itens que são o objetivo desse nosso estudo de hoje, todos os espíritos se preocupam com a sua encarnação? A resposta é bem interessante, porque quando a gente vai estudando sobre a importância da reencarnação, às vezes nós pensamos, caramba, é claro que todos se preocupam com a sua reencarnação. A resposta não é essa. Muitos há que em tal coisa nem pensam, nem sequer compreendem. Esse grau de preocupação com a sua reencarnação, consciente da importância de cada uma delas, depende dos espíritos estarem mais ou menos adiantados. Até para alguns, essa incerteza que se acham do futuro é alguma forma até de punição. Vamos pensar o que é preocupar-se. Vamos permitir aqui
mais uma analogia. Então, atualmente, encarnados no nosso planeta, existem cerca de 8 bilhões de espíritos encarnados aqui na Terra. Esse dado foi até divulgado em julho de 2022 pela ONU, um levantamento global, né, de número de habitantes em nosso planeta. Desses 8 bilhões de espíritos encarnados, quantos se preocupam com a sua encarnação? Isso vai depender do grau de adiantamento de cada um. Até porque a própria visão da importância da encarnação depende disso. O que é preocupar-se com a reencarnação para um espírito que se encontra na erraticidade? Vamos olhar dois exemplos que podem nos auxiliar nessa reflexão nesse momento. O primeiro, uma irmã nossa encontra-se no mundo espiritual, residindo numa colônia espiritual. Diversos de seus amores retornaram recentemente à Terra, estão encarnados. Alguns estão bem, outros numa encarnação de muita luta e sofrimento. Ela gostaria de reencarnar junto a eles para auxiliá-los no progresso. Ela estuda, ela trabalha, buscando estar em melhor condição possível para quando chegar a sua vez de retornar, realmente estar numa forma que lhe auxilie a cuidar daqueles que ela ama. Esse espírito, então, ele se preocupa com a reencarnação? Sim. Vamos a um outro exemplo. Um irmão nosso se encontra na erraticidade. Ele está no umbral, cheio de ódio e revolta, porque morreu e não encontrou o que esperava depois da morte. Por causa disso, ele está revoltado, ele persegue outros irmãos sofredores, lidera os movimentos de discórdia e tumulto. Quando chegam no umbral as equipes socorristas para tentar auxiliar no resgate de alguns companheiros que estão lá, esse irmão os ataca, tenta dificultar que eles consigam ajudar os outros. E aí eu lhes pergunto: esse espírito preocupa-se com a sua reencarnação? Não, sem dúvida que não. Ele nem sequer pensa nisso. Seu foco está naquele lugar, naquele momento, ele sequer pensa no mais adiante. Então, a punição que os amigos espirituais utilizaram na resposta fala de que essa incerteza do futuro para as quais passam os irmãos consiste exatamente nessa dor, nesse sofrimento, nessa angústia que é causada por essa fixação no momento de dor, de ódio, de revolta. E eles nem pensam no amanhã, é uma incerteza absoluta. Mas nós sabemos que para muitos desses espíritos, esse grau de incerteza é causado por eles mesmos, porque eles se fecham, presos numa ideia fixa, que não permite a eles olhar além daquele momento em que se encontram. Uma outra analogia seria, vamos pensar no espírito encarnado, que ele vai vivendo a cada dia, não pensa no futuro, não se preocupa nas consequências de seus atos enquanto aqui encarnado. Ele quer é o melhor naquele dia, ele quer se dar bem, quer passar os outros para trás, extremamente egoísta. Ele, na verdade, pelo conceito correto de aproveitar a sua encarnação, ele está seguindo o melhor caminho? Comparando com um outro que não tem religião, mas ele sente um natural amor ao próximo, seja ele quem for. Ele busca a cada um que encontra em sua caminhada dar o melhor dele para aquele que se encontra. Um olhar atento ao que passa por ele com alguma necessidade, seja necessidade material, ou seja necessidade de atenção, de acolhimento. Na verdade, esse espírito, sim,
está se preocupando com a sua encarnação, tentando tirar da vida, daquele momento da vida, o melhor que ele pode. E ele pensa no futuro, não só dele, mas daqueles que virão depois dele, porque ele abraça causas relativas à melhoria do planeta, da condição de vida e de sustentabilidade no nosso planeta. Então, e sim, está preocupado que, enquanto estiver aqui, fazer o melhor que ele pode, não apenas para ele, mas para os outros. Indo agora para uma outra obra, no Auxílio das Reflexões, a obra Depois da Morte, de Leon Denis, no capítulo 41 da Reencarnação. Tem esclarecimentos ali justamente relativos à participação do espírito que está atrasado nas escolhas do seu futuro. Leon Denis lá escreve que leis inflexíveis da natureza, ou antes os efeitos resultantes do passado, decidem sobre a reencarnação de um espírito. O espírito ignorante ignorante nesse sentido, ele ignora essas leis, ele pouco cuidado tem do seu futuro, mas ele precisa reencarnar. Então, outros participarão desse planejamento da encarnação dele e seguirá um processo natural de reencarne. E ele volta à Terra sob o impulso de uma força que ele nem mesmo conhece exatamente o que está acontecendo. Ele não participa daquele processo. Mas por que ele não participa? Porque ele não tem condições ainda de um discernimento do uso do seu livre-arbítrio que faça as melhores escolhas para ele mesmo na oportunidade da encarnação. E aí, irmãos abnegados, irmãs que trabalham na espiritualidade, justamente nessas equipes de planejamento, que fazem por ele isso, por amor ao próximo, auxiliando numa condição de reencarnação que seja mais útil para ele, para a sua educação como espírito, no seu despertar para valores que ele ainda não considera. E caminhando então mais adiante para esclarecimento sobre a participação de um espírito mais adiantado em seu processo de planejamento, o que encontramos lá na obra de Leon Denis? Que o espírito adiantado, ele se inspira nos exemplos que o cercam no mundo espiritual. Ele busca ouvir conselhos, avisos dos seus guias espirituais. Ele pesa essas condições mais e boas para quando ele retornar. Ele busca meios de se preparar melhor. Ele prevê esses obstáculos, as dificuldades que ele vai enfrentar. E aí ele toma realmente resoluções com o propósito efetivo do progresso, de vencer esses obstáculos, de forma que ele sabe que esses obstáculos, ao vencê-los, o fortalecerão, contribuirão no seu adiantamento. E ele volta à carne quando ele está seguro. Seguro não só no sentido de acreditar, de ter fé e confiança, não apenas em si mesmo, mas na certeza do apoio que não lhe faltará na dureza das provas e das expiações, enquanto estiver aqui encarnado. É claro que até para espíritos mais adiantados, não fazem essa escolha sozinhos, porque eles têm a consciência dos erros que cometeram e muitas vezes querem planejar por uma encarnação só, pagar diversas dessas dívidas, todas ao mesmo tempo. Mas seus amigos, seus guias espirituais, sabem que muitas vezes é melhor pagar algumas cotas com maior segurança, substituir também, naquela encarnação, muitas vezes, processos expiatórios para provas, sim, onde ele demonstrará o progresso e a sua preparação. Tudo isso visando um ritmo de melhor progresso na sua marcha evolutiva. E pensando, talvez,
desses espíritos que ainda não são tão conscientes da importância da reencarnação e do processo evolutivo, que encontramos o item 33, a questão 332 nessa parte do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta se o espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação. O esclarecimento é que, para aqueles que são mais têm maior percepção da importância da encarnação, eles podem até apressar esse processo, com um desejo ardente e sincero, mas eles podem igualmente distanciá-lo, quando recuam diante de uma prova. E a resposta dos nossos irmãos ela é muito assertiva, pois fala que entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, ele não tem consciência muito clara do mal que faz a si mesmo, recuando perante uma prova. Quando o Espírito fala em covardes, é que eles falta a coragem necessária para persistir na direção da superação daquele obstáculo. E é interessante que ele fala que ele sofre como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Uma criança está doente, encarnada. Ela precisa tomar um remédio. O remédio é muito amargo, é ruim. E a criança já tomou aquele remédio uma vez. Quando a mãe ou o pai chega para dar o remédio que ele precisa para melhorar, qual é a reação dessa criança? Não quero tomar o remédio. Não é que ela esteja recusando a não se curar, mas ela não quer o remédio. Assim comportam-se alguns dos nossos irmãos da espiritualidade. Não é que eles recusem a cura, eles recusam a dificuldade do processo pelo qual precisam avançar. E esse é o remédio. Então, no mundo espiritual, a gente continua com o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é uma coisa que só funciona para encarnado, não. E que esse nosso livre-arbítrio certamente influencia o nosso processo de reencarnação em algum nível, porque não somos totalmente livres nas definições de como será e nem quando reencarnaremos. Por que isso? Porque alguns de nós, na nossa caminhada, não sabemos ainda fazer as melhores escolhas. Então, começando a falar, né, de planejamento reencarnatório, no item 333, a pergunta de Kardec é se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, qual é a pergunta? O Ivair está desencarnado, está lá na espiritualidade. Está morando numa colônia espiritual, ele está lá, trabalha, estuda um pouco, tem alguns amigos. Então, para ele, a vida que leva no mundo espiritual, nesse período entre uma encarnação e outra, na visão do Ivaí, está tudo bom, está tudo uma beleza. E aí a pergunta de Kardec é se o Ivair, que está achando tudo uma beleza lá em cima na coluna espiritual onde ele se encontra, e não aqui na Terra, se ele pode indefinidamente permanecer naquela situação. É como assim, não, 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 espera mais um pouquinho, não vou reencarnar agora não, estou de boa aqui, né? E aí vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá. A resposta é que indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que elevar-se. Esse é o destino de todos. Então, mesmo eu tendo essa postura durante algum tempo numa colônia espiritual, eu sentiria em algum momento a necessidade
de progredir, de avançar. Algo acabaria em algum momento me levando, sim, a começar a questionar se aquele momento em que eu me encontrava estava me levando realmente a uma evolução, ao progresso que eu poderia obter. E em algum momento eu começaria, sim, a pensar na possibilidade de reencarnar. Certamente estaria sendo aconselhado pelos mentores daquela colônia, os próprios amigos meus desencarnados lá, ouviria preces daqueles encarnados que eu tenho relação afetiva, passando por uma encarnação e rogando auxílio. Isso poderia tocar-me da vontade de descer para auxiliá-los, mas no processo de reencarnar junto a eles. E aí, quando a gente lê Nosso Lar, né, encontra Lísias e algumas outras personagens mencionadas ali, companheiros de André Luiz, alguns vendo uma casinha simples, mas aconchegante, estudando lá, participando daquela prece coletiva, tendo um trabalho edificante, tudo tranquilo por lá. Aí chega um certo momento, o ministro lá manda um recado que chegou a hora da gente voltar para a Terra, justamente nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo aqui. Como será que eu reagiria? Não, peraí, peraí. Segura até passar o processo da regeneração. Quando a Terra já estiver no início da realidade da vivência já de um planeta de regeneração, eu volto para lá. Por enquanto, me deixa aqui que está bom demais. Isso certamente não aconteceria, porque para nós, como espíritos, desperdiçar tempo, desperdiçar oportunidades, é algo que, à medida que a gente progride, nós não queremos que isso aconteça conosco. E dentro desse processo gradativo de evolução, através das reencarnações, aprenderemos a valorizar a vida, considerando como vida cada um desses intervalos encarnados aqui em nosso planeta, ou em qualquer outro, numa condição que seja é, efetiva, condizente com o nosso estado evolutivo. Para que a partir de cada uma dessas oportunidades, venhamos dar mais alguns passos nesse nosso processo de evolução. E à medida que formos avançando, teremos sim, naturalmente, uma condição de consciência melhor, de uso melhor do livre-arbítrio, para estar participando junto aos guias espirituais e às equipes de planejamento de quando reencarnaremos, como reencarnaremos, onde reencarnaremos, próximo a que pessoas, quais os principais fatos estão planejados naquela encarnação que são de maior relevância para mim como espírito, no aprendizado necessário. Então, tudo isso acontecerá conosco gradativamente. Toda percepção que às vezes nós aqui encarnados temos uma percepção de está tudo bem, quando a gente está numa certa zona de conforto, como nada está me afligindo, que está tudo tranquilo, que numa visão equivocada minha está tudo sob meu controle. Na verdade, essas dificuldades que aparecem aqui enquanto encarnados, as solicitações de socorro, de amparo daqueles que se aproximam de nós, as oportunidades da prática do bem, de fazer a caridade, em todo e qualquer tipo das inúmeras formas de se fazer a caridade, são o que nós deveríamos estar sempre rogando e agradecendo
que acontecessem conosco em cada uma das nossas encarnações. O item 334, a pergunta é que há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Resposta: o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Gente, vamos pensar na pergunta que Kardec fez, né? Há uma predestinação do seguinte: olha, já está assim prevista de alguma forma que o espírito, quando vai reencarnar em tal corpo, ou em última hora é que se vê, ei, vai encarnar agora, que corpo tem disponível aí? Gente, nós estamos falando de planejamento. Que história é essa de última hora? Imagina se fosse assim. No momento em que acontece, né, a fertilização do óvulo, imagina nessa hora o pessoal da espiritualidade, né, tentando ver onde é que vai colocar tal espírito ligado a tal corpo, né? E houve uma fertilização do óvulo aí. Que espírito tem disponível para conectar? Não pode ser assim, gente. Não é assim. Para cada um de nós, as reencarnações são planejadas. Qual o nível de trabalho? Quantas pessoas envolvidas nesse planejamento? Tudo isso acontece caso a caso, espírito a espírito. Mas acontece um planejamento prévio, decidindo aonde tal espírito irá reencarnar. Por isso que o nosso querido Chico Xavier dizia que no processo da encarnação, ninguém erra de endereço. Cada um vai nascer aonde deve nascer, com quem vai nascer, com aquele grupo mais próximo, e é assim. E tudo isso é feito pensando sempre qual é a melhor condição para aquele espírito, naquele momento da sua trajetória de vida, como deve ser a encarnação dele. Lembrando que isso segue um processo natural? Sim, porque tem que respeitar as leis naturais. Então, ela envolve as leis da genética, da hereditariedade, todos esses aspectos fisiológicos e biológicos são considerados, sim. Agora, existe outra lei natural, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. E ela é utilizada também no processo de planejamento reencarnatório. Então, a gente tem um planejamento. Agora, se a gente vai cumprir o planejamento, é uma outra história. É conversa até para outro estudo nosso, outro encontro que venhamos a ter aqui. Na 335, a pergunta de Kardec é que se cabe ao espírito a escolha do corpo e que encarne, ou somente ao gênero de vida que lhe sirva de prova. Dependendo da evolução do espírito, considerando isso, a resposta da espiritualidade é: o espírito pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que o auxiliarão no progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Na obra Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 12, chama-se Preparação de Experiências. É quando André Luiz visita com Alexandre uma instituição onde são realizados planejamento de uma série de reencarnações. Eles acompanham ali relatadas situações diversas de 4 espíritos que devem reencarnar.
cada um com uma necessidade diferente. E é retirada ali, dentre outros aspectos do planejamento, consulta de mapa genético, feito por especialistas, uma série de detalhes e situações que são diferentes para cada um deles. E até no capítulo 13 dessa mesma obra, Missionários da Luz, vamos acompanhar a reencarnação de Segismundo, que é um espírito envolvido naquela obra de uma maneira mais ampla, ligado a experiências anteriores, com uma série de espíritos relatados ali também. E aí a gente consegue ter também mais detalhes ainda, uma visão mais ampla ainda desse processo do prelúdio da volta. E não é apenas nessa obra de André Luiz que temos essa questão tratada. Na obra Entre a Terra e o Céu, nos capítulos 28 e 29, nós acompanhamos a questão do regresso, a questão mais próxima do processo de reencarnação de um espírito, que é o Júlio, que desencarnou quando criança, com 7 anos, por afogamento, e que rapidamente passa um tempo no mundo espiritual e logo tem que reencarnar novamente, porque era o melhor para acontecer com aquele espírito. E ele reencarna ainda no mesmo núcleo familiar da onde ele se encontrava quando desencarnou. Então, nesse caso especificamente, ele não passou muito tempo na reticidade, preparando, estudando, não. Ele desencarna como criança, o período que ele passa na reticidade, ele ainda se enxerga como criança e vai reencarnar. E aí lá acompanhamos todo um processo, né, ligado às questões do próprio perispírito, justamente dentro desse processo do momento do reencarne. Mas há uma visão totalmente diferente da que a gente encontra também em Missionários da Luz, relativos a acompanhar um processo de reencarnação. Isso acontece em várias obras de André Luiz, numa diversidade que fica clara para nós de que se existem leis naturais que regem os processos como um todo, há situações específicas de cada uma dessas situações. E algumas que a gente acompanha, o espírito que vai reencarnar participa não só do planejamento, mas até de encontros desdobrados pelo sono com aqueles que o receberão, como pai, como mãe, ajustando, acertando esses aspectos para que eles possam se encontrar aqui no mundo material encarnado na melhor condição para aquele núcleo, para a evolução daquele núcleo de espíritos como um todo. Então, todas essas situações, né, de que, por exemplo, na 336, poderia dar-se de não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Essa pergunta é bem interessante, intrigante mesmo. Olha, se os corpos existem para que os espíritos reencarnem, como é que pode ter um espírito que não ter espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Se ninguém deliberadamente aceitasse, dentro desse processo de participação, Deus proveria essa situação. Mas como é que Deus provê isso? Não levam para Deus essa decisão a quem vai encarnar onde, né? Também respeita esses processos naturais de equipes de planejamento que vão ver dentro das necessidades de espíritos que tem para reencarnar e, olhando o pai e a mãe, que precisam ter o filho em determinadas condições, referente às experiências necessárias àquele pai e àquela mãe, isso seria ajustado pelas leis naturais. Vamos imaginar a seguinte situação: um homem e uma mulher casados já há alguns anos decidem ter um filho. Ela deixa de tomar o anticoncepcional, utilizar o anticoncepcional que ela utilizava. E eles mantêm, né, relações sexuais com uma certa regularidade. Uma gravidez que é buscada, planejada por eles. Vamos considerar a possibilidade de não estava originalmente no planejamento reencarnatório deles sequer o casamento.
Peraí, como assim? Eles casaram e não estava no planejamento reencarnatório daqueles dois espíritos casarem. Que planejamento é esse? Havia um planejamento. De o melhor para aquele espírito era um, o melhor para aquele espírito, o outro era fazer outra coisa. Mas nós temos uso do livre-arbítrio, não temos? E ao aqueles dois espíritos, ao se encontrarem na caminhada aqui, numa encarnação, se conheceram, se afinizaram por alguns aspectos que os dois consideravam relevantes e decidiram casar-se. Mas eles têm livre-arbítrio. Então, eles dois, ao se juntarem nessa proposta de um casamento, né, usando o seu livre-arbítrio, né, e que os dois eram espíritos que havia para os dois, não um planejamento para que eles se casassem, mas que tanto o pai deveria passar pela experiência da paternidade, como a mãe deveria passar pela experiência da maternidade, né? E eles têm um planejamento da questão da gestação. E aí, os companheiros da espiritualidade, né, estão acompanhando aquilo. E, rapaz, eles decidiram se casar. E eles têm que ter filhos, tanto um quanto o outro. Então, vamos começar a acompanhar, dentro desses processos, junto aos ministérios da reencarnação, onde tem planejamentos reencarnatórios acontecendo, buscar, né, dentre desses espíritos que estão sendo feitos o planejamento reencarnatório do que é melhor para ele, o mapeamento, ou melhor para esse espírito é reencarnar em tal situação, né? E respeitando as necessidades dos três espíritos envolvidos, o pai, o que vai ser pai, o que vai ser a mãe, e o que vai reencarnar como filho deles, tomarão a decisão de encaminhar a reencarnação de um espírito adequado àquele cenário que acabou sendo gerado pelo uso do livre-arbítrio dos dois espíritos que estavam caminhando por aqui. Vamos a um outro exemplo. Vou trazer um mais radical ainda, que aos nossos olhos, né, parecia que seria alguma coisa de improviso. Vamos lá, uma festa cheia de jovens, livres, sem compromissos de relação afetiva formalizados naquele momento da sua reencarnação. Dois deles que não se conhecem começam a dançar, a conversar, se beijam. Vamos resumir a história. Resolvem passar aquela noite juntos e não tomam nenhuma providência anticonceptiva. E naquela relação, totalmente fortuita pelo nosso olhar limitado, ocorre uma concepção. Mas por que aconteceu aquela concepção? Ué, pelos processos naturais, biológicos da lei. Ó, uma nova vida, uma gravidez vai acontecer. Então, para a gente se passou tudo num improviso absurdo. Mas, segundo nos esclarecem os irmãos na sua resposta, quando uma criança tem que nascer, está predestinada sempre a ter uma alma. Então, o que a gente parece totalmente casual vai ter uma solução, mas ela não é de improviso, porque eles, à medida que vão percebendo essas situações, eles têm mapeadas as opções para aquilo estar acontecendo. E muitas vezes, dentro das próprias escolhas daqueles espíritos, que no olhar dele da vida material, né, fortuitamente resolveram passar a noite um com o outro, era aquilo que estava tendo no planejamento reencarnatório deles, na verdade. E eles, guiados, muitas vezes intuitivamente, pelo aconselhamento do próprio anjo da guarda de cada um dos dois, tomaram aquela decisão. E o espírito que estava previsto para reencarnar, tendo ela como mãe e ele como pai, já estava sabendo disso há bastante tempo. Então, temos também uma condição específica que a gente chama de reencarnação compulsória. O espírito não participa efetivamente,
né, daquele planejamento para ele, porque há uma necessidade educativa para aquele espírito de extrema relevância e que tem que ser feita de uma maneira, muitas vezes até rápida, dentro do processo do tempo na erraticidade, né? E o espírito simplesmente vai ser encaminhado para a reencarnação daquela forma que será melhor para ele, sem que ele tenha participação. Isso não é uma infração, isso não é um castigo, não é uma violência, porque quem está fazendo esse planejamento por ele tem uma condição muito melhor de perceber o que é o melhor para aquele espírito. Uma outra condição interessante que na questão 1338, Kardec pergunta, e se acontecesse de muitos espíritos se apresentassem para reencarnar num determinado corpo, quer dizer, num determinado cenário de vida material, né? E como é que ia decidir isso? Será que é possível vários espíritos, né, estarem querendo passar por aquela situação? Quando pensamos nessa questão, o que a gente imagina como cenário? Poxa, já imaginou nascer num lugar onde vai ter uma condição de vida material sem nenhuma dificuldade, não tem doença planejada, vão ter pais carinhosos, irmãos participativos, uma família unida, ele vai ter oportunidade de estudo, vai poder fazer a profissão que ele quer. É esse tipo de encarnação que, quando colocam essa questão, a gente acha que todo mundo vai levantar a mão para participar. Às vezes acontece exatamente o contrário, né? São espíritos ansiosos para ter uma oportunidade de encarnação aonde efetivamente, através do esforço de passar por determinadas dificuldades, conseguirão avançar. Mas se houver esse caso de vários querendo, né, encarnar dentro daquele cenário, né, vai ser decidido através de um julgamento, né, isento de qualquer privilégio para alguém, algum deles que pretende, né, definir qual é a missão que do espírito que vai encarnar naquele grupo tem. Quais são as possíveis expiações geradas naquele processo? E as provas que vão estar apresentadas ali? E aí um espírito previamente é destinado para encarnar ali, em detrimento dos outros. Os outros vão ter a sua oportunidade de reencarnar na condição que for melhor para eles, não aquela em que vários quiseram, né? Vai ter que ser um deles. E essa decisão certamente será feita considerando o melhor para cada um. Então, a Kardec pergunta também na questão 339, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Então, estudando o livro dos espíritos, nós somos esclarecidos que quando acontece o desencarne, durante um certo período, maior ou menor, de mais intensidade ou menos intensidade, o espírito, quando desencarna, sofre um certo período de perturbação, como se não entendesse muito bem como é que é a condição, o que está acontecendo com ele, né? Será que acontece o mesmo tipo de uma certa perturbação quando o espírito que estava desencarnado vem encarnar? A resposta dos nossos irmãos da espiritualidade é que é muito maior e, sobretudo, mais longa. Mas por que isso? Porque pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Nós somos espíritos. E o lugar mais natural para nós é no mundo espiritual. O tempo que passamos aqui encarnados num corpo físico é um momento transitório, considerando pela nossa vida como espírito um tempo breve, né? Mas de qualquer maneira a gente vai estar saindo do lugar que é mais natural para nós e entrando no lugar onde ficaremos contidos da nossa própria expressão como espírito, pelo fato de estarmos
presos na carne, por isso que os espíritos utilizam a palavra escravidão. Do capítulo 41, Depois da Morte, ainda, que fala da reencarnação, vamos compartilhar mais um texto. Leon Denis diz que quando chega a ocasião de reencarnar, o espírito sente-se arrastado por uma força irresistível. E ele começa a sentir um momento de certa angústia, né? E, e ali, comparado com o desencarne, ele está sendo libertado, né? E quando vai encarnar, ele está passando por um processo de contenção, né? Contenção até do seu próprio perispírito. E aí isso é extremamente mais difícil para o espírito do que o processo do desencarne. Então, ele fala que por isso que é penoso, é mais doloroso renascer que morrer. E o desgosto, o terror, o abatimento profundo do espírito, ao entrar nesse mundo tenebroso, são fáceis de conceber. Leon Denis está sendo bem intenso nessa resposta, né? Mas, na verdade, mesmo para o espírito que tem, né, uma participação efetiva do seu planejamento, que sabe das condições em que virá reencarnar, entende cada um desses principais pontos que estarão no cenário da sua encarnação, mesmo este, quando se aproxima desse processo da reencarnação, ele encontra uma certa insegurança, um certo temor. Por quê? Pela falta da garantia de que ele conseguirá atingir todos os objetivos previstos para aquela encarnação dele com sucesso. Então, há sim uma certa angústia. O que apoia o espírito, mesmo dentro desse processo de um certo grau de angústia, de receio, de insegurança, é o apoio que ele sabe também que terá de diversos companheiros na espiritualidade, que ele não passará esse tempo aqui sozinho, sem apoio. Então, há sim um trabalho, né, de conscientização, de reforçar a esperança, a coragem, antes de retornarmos para cá. Então, esse entendimento, né, de que, para nós, essa encarnação, no comentário de Kardec, na questão 340, é como se um viajante que embarca sabe que vai se lançar numa viagem, mas não sabe se vai naufragar. Ele pode saber, aí tem um mapa de por onde ele vai, ele tem elementos de navegação, né, acompanhando o céu, ou sei lá o que for, né? Ele tem instrumentos para isso. Sabe que não está sozinho naquela viagem, né? Mas mesmo aquele que conhece o gênero das provas a que se submete, ele não sabe se vai ter sucesso ou se vai sucumbir àquela dificuldade, né? Então, Kardec diz que deixar o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, né, sempre vai levar para o espírito uma certa dificuldade, né? Então, o homem sabe que vai reencarnar, né? O espírito sabe que vai reencarnar, né? Ele tem consciência que vai reencarnar, mas ele se apodera de uma certa perturbação, né? E vai passar aqui por esse processo de contenção, do esquecimento, né, daquele momento, daquele. Então, como era a vida dele na erraticidade, próximo àquela encarnação. Isso gera uma certa incerteza, uma certa insegurança, uma certa ansiedade, né, que é mais do que natural. A gente teme a queda. Por que a gente teme a queda? Porque tivemos experiências anteriores nas quais falhamos. Tudo bem que a gente falhou numa determinada situação, a gente estuda, aprende, se esforça, vem mais capacitado e vai precisar passar por aquela situação novamente para ver se não comete o mesmo erro. Mas a gente precisa
daquilo e sabem que precisa daquilo. E qual é o caminho, os elementos básicos para que possamos vir para cá realmente numa melhor condição? Fé, esperança e coragem. E o que é mais interessante, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que esses três elementos, fé, esperança e coragem, a gente precisa não só no momento como espírito que está se aproximando da reencarnação. Cada encarnação nossa é um conjunto de provas, expiação e missões. Pequenas, não grandes missões, mas um conjunto de missões que estão ao nosso alcance. Então, todo o tempo que a gente passa por aqui, também precisamos fortalecer a fé, a coragem e a esperança, que é o que vai nos sustentar ao longo de toda a caminhada da encarnação, não só no momento do preparo e do fortalecimento para vir para cá. Então, comparando na questão da viagem que Kardec fala, né, de alguém que vai pegar um navio, por exemplo, uma viagem, sabe das dificuldades do mar aberto, da inconstância do tempo, precisa ter fé, coragem e esperança para entrar no navio e zarpar, mas para conseguir vencer e chegar ao final daquela viagem com sucesso, que seria o melhor cumprimento de nossas provas, nossas expiações e missões, é imprescindível fé, esperança e coragem. Que esse nosso estudo possa, para cada um de nós, trazermos reflexões que nos ajudem a valorizar a oportunidade da encarnação. E também o sentido de gratidão extrema por todo o amparo que temos no planejamento, na execução desse planejamento por nós, no uso do nosso livre-arbítrio. Temos amparo, companheiros nos guiando, nos aconselhando, nos amparando a cada queda, porque cairemos. Nós sabemos que tropeçaremos e cairemos, mas vamos levantar. E não estamos sozinhos a cada momento que for necessário nos levantarmos para prosseguir a nossa caminhada, a fim de chegarmos ao final dessa encarnação, retornando ao mundo espiritual numa melhor condição. Muita paz, muita saúde a todos. Que assim seja, graças a Deus.